Devido às inúmeras vezes que fui visitar o inferno, fiquei traumatizado e comecei a achar que isso era perigoso. Eu disse a meus amigos que ser pego quando você não está em boas relações com Deus era perigoso. Fiquei tão traumatizado, que comecei a lutar com os anjos de Deus sempre que eles vinham me buscar. O bom é que os anjos do Senhor não puderam ir contra a minha vontade. Lembro-me de tantas vezes que sempre que via um anjo vindo me buscar, gritava como você nem imagina. Eu estava dizendo ao anjo de Deus: não quero ir, por favor me deixe. Houve momentos em que Deus estava dizendo ao seu anjo: apenas deixe ele. Então os anjos voltavam para o céu. Eu era assim muitas vezes. Eu perdi muitos arrebatamentos por causa desse terror que estava sentindo por estar com medo de queimar no inferno novamente. Não foi diferente naquele dia. Eu não estava bem com Deus porque estava fugindo de Deus. As coisas não estavam indo muito bem. Então entrei em jejum e oração para me acertar com Deus e buscar paz em Cristo. Em casa por volta das 3 da manhã, eu estava bem ali na poltrona. Eu estava orando e ainda estava fragilizado devido ao jejum. Então o Pai me disse: você deve se fortalecer na comunhão e na intimidade que estão enfraquecendo. Quando tentei dormir, de repente meu corpo estava paralisado. Eu não conseguia mais me mover embora estivesse consciente. Lutei muito, mas não deu certo. Ouvi a voz do Senhor dizendo: você não vai fugir, temos de ir. Eu tenho algo para ver com você. Então comecei a seguir o Senhor. Eu disse: Senhor, por favor, não me sinto bem. Mas o Senhor não me ouviu. Eu disse: Senhor, por favor, tenho medo de ir para o inferno. Meus irmãos, eu estava com medo do inferno. Eu não queria ouvir que estava indo para lá. O Senhor sabia que o meu medo vinha do fato de que eu sentia que não estava confortável em minha consciência com Deus. Estou surpreso com quantas pessoas querem ser arrebatadas. Você não tem ideia sobre o inferno. E se for o seu último dia de vida na terra, você pode acabar ficando lá. Assim, de todo o coração, exorto a você estar em paz com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e em santidade para o resto da vida. Tantas pessoas que pedem para ser levadas para o outro mundo têm as suas vidas desordenadas. Ser levado para o inferno é algo poderoso, mas ainda perigoso. Quando o Senhor me levou, disse: como você tem medo de ir para lá? Nós vamos lá, e você vai acabar lá como um castigo. Eu vou deixar você lá. Quando ouvi isso, gritei de terror. Eu disse: Senhor, não. Eu não pude controlar e parar este arrebatamento. Eu flutuei como se eles estivessem me puxando com velocidade e rigor. Cheguei ao grande buraco. Eu ouvi gritos e choros. Continuei caindo mais e mais em direção às chamas densas em um rio de fogo fervente. Eu disse: Pai, me perdoe. Vou amar mais. Eu vou perdoar mais. Vou me dedicar mais. Não me deixe aqui. Quando olhei para cima, vi uma mão forte e grande que me puxou como um bebê, e me deixou em um lugar que eu não conhecia. Eu vi que já estava na minha casa. Acordei chorando, mas não conseguia me mexer. Rapidamente eu vi na minha frente o rosto de alguém, e ele estava como uma cicatriz. Havia sangue e muitas feridas por todo o corpo. Eu percebi que estava vendo a crucificação. Eu estava olhando para Jesus sofrendo na cruz. Eu olhei uma vez e tirei meus olhos. Não queria mais olhar. Comecei a chorar de novo. Ao mesmo tempo, eu me vi na minha sala de estar na poltrona. Tentei me levantar. Eu não pude. Eu estava tremendo com muito poder de Deus em meu quarto. Continuei observando o Senhor na cruz, quando uma luz forte saiu da cruz e iluminou todos os lugares. Então me vi em meu quarto novamente na poltrona. Então ouvi muito barulho no meu quarto. Parecia que eu não estava sozinho ali. Abri os olhos para ver se alguém entrava porque eu estava sozinho em casa. Quando olhei, vi um homem. Tentei me comunicar com aquela pessoa resplandecente que parecia glorificada em uma túnica branca. Não conseguia me levantar e a força era muito intensa. Acredito que por volta de 2011, eu estava na minha casa com meu irmão que estava muito doente. Ele estava com febre alta. Decidi fazer um programa de jejum e oração de 7 dias. Foi rápido e seco, sem comer nem beber nada, tudo seco. No entanto, enquanto fazia isso, meu tema era que queria encontrar o Espírito de Deus face a face. Após 7 dias terminei o programa. Não correu como esperado. Eu não vi o Espírito Santo. Além disso, meu irmão ainda estava muito doente em casa. Eu tive que dormir ao lado dele para cuidar dele. Graças ao meu dom de visão espiritual, pude ver vários tipos de demônios vindo à nossa casa para pegar sua alma. Eles queriam matá-lo. Muitas vezes eu acordava dessas visões com muito medo, e orei para cancelar e aniquilar seu poder em nome de Jesus. No entanto, esses espíritos malignos eram persistentes.
Muitas vezes quando estava acordado, os via cercando nossa casa e fazendo de tudo. Eu estava com meu irmão no colo intercedendo. Então um anjo de Deus chegou e iluminou onde estávamos. Quando ele pousou, ele simplesmente disse: "Vamos." Eu perguntei a ele: "Quem é você, e o que você quer?" Eu queria ter certeza de que ele era o anjo de Deus. Então começamos a subir para o telhado da minha casa. Eu percebi que estava subindo, e olhando para baixo vi nossa casa. Meu corpo ainda estava com meu irmão no colo enquanto meu espírito estava flutuando com o anjo de Deus. Quando chegamos nas nuvens, passamos pela nuvem. Eu tinha a certeza máxima de que estava passando por algo sem precedentes, mas não conseguia entender nada. Então vimos uma luz ao fundo. Aproximamo-nos da luz. Finalmente percebi que estávamos nos portões do céu. Eu vi muita beleza naquele lugar. Chegamos ao portão onde havia 2 anjos. O anjo que estava comigo começou a falar com os anjos do portão, mas os anjos guardiões do portão não me deixaram entrar. Eu estava lá com meu irmão bem na porta. Ele estava sempre no meu colo porque estava doente. Naquele momento, um ser glorificado chegou. Não me lembro de olhar para seu rosto, mas vi que ele se aproximou de mim e nos cumprimentou. E ele me disse: "Dê-me o seu irmão." Em minha mente disse: "O que você vai fazer com meu irmão?" No final, entreguei meu irmão a este homem glorificado. Ele recebeu meu irmão, e eles entraram pelo portão da cidade deixando-me do lado de fora. Me parece que fui acompanhar meu irmão que havia morrido na terra até a cidade celestial. Fiquei do lado de fora esperando respostas e estava admirando a beleza do mundo celestial de fora. Passei algum tempo lá antes do portão perolado. Finalmente eles saíram da cidade. O homem glorificado entregou meu irmão para mim. Vi que meu irmão voltou vivo porque estava quase morto. Descobri que seu corpo brilhava com muita luz e estava muito molhado. Então eu perguntei a ele o que aconteceu. Ele me disse que se banhou no rio de cristal, Apocalipse 22:1, e mostrou-me um rio puro da água da vida claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Eu estava tão desesperado para ver o mar de vidro porque ele brilhava. Como meu irmão estava molhado com água cristalina, comecei a tirar as gotas daquela água cristalina para beber porque era uma coisa nova. Nunca provei nada parecido na terra. Naquele instante, o Senhor glorioso me disse: "Espere, vamos conversar." Então ele pegou uma tenda ou tapete. Eu não sei o que era, só sei que ele o estendeu no chão e me pediu para sentar. E ele também se sentou e conversamos. Ele me disse que eu ainda não tinha permissão para entrar. Então descobri que estava com o Pai de Jesus, o nosso Pai. Quanta simplicidade! Ele se reduziu para ficar comigo em um ambiente humilde. Aquele que fez o céu e a terra, o dono de tudo, a fonte de toda a luz, sentado ali no chão para falar comigo, e me fazendo sentir-me à vontade. Ele me mostrou o quanto ele me ama. Conversamos muito como amigos, mas quando cheguei à terra, ele apagou muitas coisas da minha mente porque talvez eu não devesse revelá-las. Então, quando descobri que estava com o Criador, eu disse: "Pai." Ele disse: "Sim, filho." Eu disse: "Jejuei 7 dias para ver o Espírito Santo, mas não o vi. Por favor, mostre o meu Espírito Santo. Esse é todo o meu pedido." Ele me disse: "Você não viu o Espírito Santo? Eu sou o Espírito Santo." Logo percebi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só. Então, depois do momento maravilhoso que tivemos ali, o Pai mandou o anjo nos levar de volta porque eu não queria voltar. Mas nós voltamos. Assim que chegamos, subimos pelo telhado da casa como se ela não existisse. Então o anjo nos colocou dentro da sala. Eu glorifiquei a Deus fortemente. Naquele dia, depois do meu horário habitual de comunhão das 5 às 6 da manhã, sempre espero que meu amado Senhor me dê uma mensagem às nações. Mas há momentos em que tudo está em silêncio. Toda a glória seja dada a Deus. Naquele dia esperei em oração intercedendo, esperando por um toque. Então minha alma começou a sentir o calor e queimar. Eu já sabia que o Senhor viria. Imediatamente eu vi 2 anjos pousando onde eu estava. Eles me disseram: "Vamos." Eu não os compliquei. Eu geralmente os complico se não estou bem para Deus. Então começamos a flutuar para o palácio eterno. Um estava indo para a minha esquerda, o outro à minha direita, mas nunca consigo me lembrar de seus rostos depois da experiência, apenas de suas roupas e o brilho. Passamos pelas nuvens em uma bela vista. Então chegamos a um lugar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então eu vi um jardim nunca visto na terra. Havia flores de todos os tipos. Eu estava completamente perdido nisso. Os anjos me acompanharam. Enquanto olhava para aquela beleza magnífica, vi que havia várias cores que não tinha visto na terra. Nesse interim, os 2 anjos me disseram: "Vamos voltar." Eu estava envergonhado. Eu disse: "Você pode me deixar aqui.
Eu não vou voltar. Comecei a correr, e os anjos iam atrás de mim para me pegar. Eu estava flutuando até uma árvore que tinha frutos, então eu fiquei lá no topo da árvore. Os anjos me disseram para descer porque tínhamos que ir. Essa beleza era incrível, nunca vi nada como aqui. Fiquei lá naquele lugar que os cristãos vão gostar, é simplesmente a beleza do mundo eterno preparado para nós. Então descemos para minha casa. Eles disseram que o Espírito Santo me pediu para chamar aquele lugar, o lugar das maravilhas onde eu quero estar, viver e desfrutar cada dia da minha vida, pois quando o Senhor nos livra das trevas Ele nos leva para a sua luz maravilhosa, um lugar de ampla luz. 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava orando, não foi muito fácil porque naquele dia os anjos não me encontraram de bom humor nem feliz. Naquele dia eu estava me sentindo fraco. Após o meu momento devocional, vi 2 anjos como sempre. Eles me disseram, vamos. Eu disse, não estou muito bem, e não estou pronto para ver a Deus nem a sua glória. Essas palavras refletiram meu humor, mas me pegaram de qualquer maneira. Então subimos rasgando o céu. Não contei isso como uma das experiências mais importantes que poderia ter. Chegamos ao portão do céu. Desta vez eles permitiram que eu entrasse. Eu não ia entrar. Comecei então a discutir com os anjos. Eu estava falando muito sério. Eu disse, não estou pronto para ver Deus. Eu sou fraco de alguma forma. Minha mente está perturbada. Por favor, me levem de volta. Eles me disseram, vamos entrar. Insistiram em ficar no portão olhando para baixo. Senti um certo medo e tremor por estar na presença de Deus. Foi uma mistura. Eu tremia por todo o corpo e tinha medo da presença de Deus. Não foi como aquela vez em que ele estendeu um tapete no chão para ficar comigo. Agora eu queria fugir porque a glória era muito poderosa. Eu não aguentava. Minha mente não estava preparada para isso por causa de uma perturbação carnal. Então bem ali no portão, ouvi a voz do Senhor como a de muitas águas. Uma voz de grande autoridade. Uma voz inconfundível. Era a voz de Deus com poder. O Senhor disse, filho, você deve entrar. Eu não pude resistir. Eu me deixei ir. A beleza era tanta. Era como se aquelas belas imagens dentro de um telefone digital tivessem sido aprimoradas 100 vezes. Havia muita beleza. Mas ao ouvir aquela voz não tive escolha. Comecei a entrar. Fui invadido por uma glória que vinha do trono até no corredor por onde passei. Abaixei meu rosto em uma mistura de medo. A vergonha e o tremor percorreram todo o meu corpo. Minhas emoções estavam confusas. Eu estava tremendo muito, e eu estava me sentindo indigno. Não sei porquê. Algo disse, você não é digno de estar aqui. O que você está fazendo aqui? O Espírito Santo ajudou a me convencer de que eu era um filho de Deus, e que este reino era meu. Irmãos, houve uma grande guerra dentro de mim. Eu poderia ir para outro lugar no céu, mas não para o trono do Criador, de onde ele nos deu seu Filho amado. Então entrei no corredor do trono com o rosto voltado para baixo. Eu olhei um pouco em volta. Havia anjos que cercavam o trono. Fiquei muito envergonhado. Lembrei-me de tudo que fiz de errado. Eu me acusava de que nem deveria estar lá. Mas o que começou a me chamar a atenção é que naquele dia eles não cantavam Santo, Santo, Santo. Eles cantavam uma canção de perdão e misericórdia de Deus pela humanidade. Eu vi com meus olhos. Eu estava um pouco distante do trono do Pai. Logo antes do trono, o Pai me disse para olhar uma foto. Eu vi que o Senhor estava muito zangado por causa de alguma coisa. Parecia uma sensação de urgência naquele dia. Parecia que o Senhor queria tomar uma decisão drástica sobre o destino da humanidade. Eu tinha esses entendimentos em minha mente. Muita coisa estava acontecendo no mundo celestial ao mesmo tempo. Os preparativos haviam sido feitos para um grande evento. O Senhor me instruiu a olhar para uma pintura. Era uma pintura literal como a nossa. Um dos anjos sacou uma nota de dinheiro na forma de moeda americana. Dentro da moeda, havia um rosto humano normal. Eu realmente não sabia quem era, mas percebi que o primeiro rosto estava desaparecendo, e apareceu outro rosto que me fez perceber que existem 2 anticristos. Um preparava o caminho para a chegada do outro. O Senhor me disse que a moeda do anticristo entrará em uso. A face do anticristo será gravada em uma única moeda mundial. Em outras palavras, o tempo é curto, e em breve haverá o arrebatamento que acontecerá em um piscar de olhos. Em breve nós subiremos para encontrar o Salvador eterno Jesus Cristo. O Senhor me fez perceber que devo estar sempre pronto. Veremos a vinda de Cristo, porque quem não estiver preparado não subirá. Muitos ficarão para trás. O Senhor me disse que Satanás usa um alarme ou bandeiras para perceber os momentos, anos e dias antes do arrebatamento.
Ele não quer que subamos no arrebatamento, pois será sua maior derrota. Ele está fazendo muitos planos para fazer muitos perderem o arrebatamento usando a distração. O Senhor disse: estou preparando meu povo para o grande evento do arrebatamento. 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.